Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos voltada para alguns cargos e algumas profissões na parte de direito do trabalho no nosso dia a dia. Hoje eu quero conversar sobre diretor de SA. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que o YouTube perceba que você tem interesse em receber esse conteúdo. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham oportunidade de conhecer sobre temas ligados ao direito do trabalho. Minha amiga, meu amigo, quero conversar com vocês hoje sobre diretor de SA. Pois é, no dia a dia do trabalhador, muitas vezes ele vai escalonando, ele vai galgando melhores cargos. E o objetivo de grande parte dos trabalhadores no nosso país e no resto do mundo é sempre alcançar os maiores topos e os maiores cargos possíveis. E um dos maiores cargos é o cargo de diretor de uma empresa. É realmente, praticamente, o topo da onde todos nós gostaríamos de chegar. Seja pela nossa remuneração, seja pela nossa liberdade. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre o caso aqui do diretor de SA. Quando eu estou conversando com vocês sobre diretor de SA, eu estou falando sobre diretor de uma empresa em sociedade anônima, regida pela Lei 6.404 de 1976. Lá nessa lei nos fala que o diretor de SA ele será eleito. É isso aí, minhas amigas e meus amigos, tem que haver a eleição desse profissional. Geralmente ele é um empregado da empresa que numa assembleia geral ele receberá ali a eleição de diretor da SA. Para você, novo advogado, nova advogada, estagiário, vou dar uma dica para vocês. Muitas vezes você encontra essa eleição para os cargos de diretoria dos famosos atos constitutivos da empresa. Quando você é estagiário, você é um advogado ou uma advogada recém-formada, você entrega os atos constitutivos e tem gente que nunca leu aqueles atos constitutivos. É o ato constitutivo da sociedade empresarial, da sociedade anônima ali. E é ali que se encontra o nome da diretoria e é essa diretoria que vai administrar a empresa e muitas vezes será essa diretoria ou esses diretores que irão, por serem eleitos como representantes daquela empresa, e eles irão outorgar poderes a você, advogado, seja do jurídico da empresa ou seja de um escritório terceirizado. Aí é por isso que é interessante muitas vezes você dar uma olhada quando você for numa audiência de processo físico e entregar os atos constitutivos, ou quando você for juntar uma documentação, quando você for juntar uma contestação, por exemplo, que você vai juntar a procuração, os atos constitutivos da empresa, às vezes o subestabelecimento, está lá na cadeia de documentos, o primeiro documento que seria interessante você olhar é esse ato constitutivo da empresa, dessa Assembleia Geral que denominou, que elegeu o diretor. A partir dali que ele vai fazer uma procuração para o advogado da empresa ou de outro setor, e dali que terão às vezes várias procurações, uma ou duas procurações a mais de advogado,
de alguém para um advogado, desse advogado subestabelecendo para outro advogado, o advogado do jurídico da empresa vai subestabelecer ou otorgar uma procuração para o advogado do escritório terceirizado, e é esse escritório terceirizado que às vezes você trabalha, que será essa procuração otorgada ou esse subestabelecimento otorgado. Digo isso porque nem sempre isso acontece, mas muitas vezes a pessoa, o servidor que recebe essa procuração, esse subestabelecimento, principalmente quando são escritórios gigantes, com 20 estagiários, 30 advogados, muitas vezes você precisa saber quem otorgou poderes para vocês e toda aquela cadeia. Quem otorgou poderes para você, quem otorgou poderes para o advogado que assinou o subestabelecimento e por aí vai. E sabendo disso, você tem que ter a noção do que é o diretor. O diretor, ele era um empregado, ele foi eleito para aquele cargo, né, de diretoria. E quanto mais, o raciocínio é mais ou menos esse, quanto mais você vai escalonando hierarquicamente na empresa, quanto mais você vai subindo de cargo, você vai ganhando privilégios e perdendo alguns direitos. Por essa razão, o diretor, como em outros casos, ele possui um cargo de confiança. Ele é um daqueles exemplos de cargo de confiança. Você lembra, por exemplo, quais são aqueles cargos de confiança além do diretor? Temos em muitas empresas o diretor, o coordenador também pode ser um cargo de confiança, o gerente também exerce o cargo de confiança. Vocês lembram muitas vezes que o gerente, o diretor, às vezes o supervisor, ele não anota o ponto, ele não tem controle de ponto. Por quê? Porque ele recebe uma porcentagem a mais, ele recebe alguns benefícios, tem uma autonomia maior e, por outro lado, ele perde alguns direitos. No caso do diretor, é o mesmo raciocínio. Ele possui cargo de confiança, ele exerce cargo de confiança, porque ele já alcançou ali o topo da hierarquia, ou praticamente o topo da hierarquia de uma empresa. Então ele também não assina cartão de ponto, ele faz o seu horário, ele inclusive não tem subordinação. Essa é uma das grandes características do diretor de SA. Além de, primeiramente, possuir o cargo de confiança, ele não tem a subordinação jurídica inerente ao contrato de trabalho. Já percebo aí que se quebrou nesse ponto o vínculo de emprego. Por quê? Porque o diretor da sociedade anônima, a partir do momento que ele é eleito diretor da SA, imediatamente suspende-se o contrato de trabalho. Você vai encontrar o Instituto da Suspensão lá no artigo 471 da CLT. Esse artigo ele fala tão somente da suspensão. E você precisa entender que o diretor de SA terá o seu contrato suspenso. O que isso irá acarretar? Primeiro, a primeira informação que eu já falei aqui para vocês. Ele não terá mais a subordinação que é um dos vínculos é uma das características do vínculo empregatício. Se o contrato de trabalho está suspenso, ele não terá mais a subordinação. Pois é, ele não tem horário para chegar, não tem horário para sair, ele tem autonomia nas suas decisões, autonomia na sua atividade. Por que tudo isso, pessoal? Porque na realidade ele se torna ali muito mais do que o longa-manos da empresa, ele se torna ali a própria empresa, ele é um representante da empresa. E você encontra essa informação de representação da companhia
lá na lei de SA, no artigo 144. Perceba aí que é uma linha de raciocínio que você precisa alcançar. Se ele se torna o representante da empresa, o representante da companhia, ele se confunde com a própria empresa. Ele não é mais empregado, ele é empregador. A partir desse momento ele é empregador. Por essa razão, encerra-se ali, ou pelo menos suspende-se a subordinação hierárquica. Ele não tem mais subordinação hierárquica, ele não tem mais a dependência hierárquica, como se diz aqui essa expressão no artigo 3º da CLT, e automaticamente suspende-se o contrato de trabalho. E por que você precisa saber dessa suspensão do contrato de trabalho? Isso terá reflexos. Por exemplo, a partir da suspensão do contrato de trabalho, não haverá mais recolhimentos para o FGTS. Pois é, não terá mais o recolhimento do FGTS. Por outro lado, o que eu já ia comentar aqui, os recolhimentos para a Previdência Social, os recolhimentos para o INSS permanecerão. Ele será um contribuinte obrigatório. Perceba que não tem mais recolhimento de FGTS, mas o tempo de serviço ainda continua para o INSS. Outro ponto aqui, eu disse para vocês que a partir do momento da suspensão, não haverá contagem do tempo de serviço. E a partir daí, por exemplo, posso dar uma outra dica para vocês. A partir do momento que não há contagem de tempo de serviço, em algumas empresas, não haverá aquele quinquênio, não haverá triênio, porque se suspendeu. Muitas vezes você pode dar uma olhada se a sua empresa, verifica se a sua empresa, na contagem do seu tempo de serviço, tem algum quinquênio, tem algum triênio. Quando você tem esse benefício do quinquênio, do triênio, às vezes você recebe um valor um pouquinho a mais, que você encontra isso lá no seu contra-cheque. Pois é, só que nesse caso do diretor de SA, uma vez que se encontra suspenso o contrato de trabalho, não haverá mais a contagem para essa finalidade e outras finalidades. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem, podem colocar aqui comentários que eu posso responder. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.